Vamos lá, galera. Boa tarde. Hoje a gente vai dar novamente continuidade, né? Aquilo que a gente vem conversando sobre cultura, os processos sociais. Eu acho importante. Na aula passada, né, a gente debateu um pouco sobre o que é a cultura, né? O seu sentido de representação como uma dimensão que atribui sentido à realidade, né? Como representação, ou seja, é o conjunto de construções ou projeções que a gente, em alguma medida, estabelece sobre a realidade, dando um certo sentido sobre ela, como também no seu sentido antropológico, conjunto de hábitos, valores, crenças, rituais, tradições que que um determinado grupo social, uma determinada sociedade detém, e isso permite, em alguma medida, produzir as identificações daquilo que seria aquela determinada cultura e, a partir disso, também as diferenças em relação às demais culturas. O que a gente pensou também foi que, na prática, a gente sabe que a cultura ela é, no seu sentido humano, né? Inevitavelmente, ela é diversa, né? Uma das coisas que marca o fenômeno cultural, naquilo quando a gente pensa as sociedades, as diversas sociedades, são as diferenças existentes entre as diversas culturas. Então, a gente, quando pensa em cultura, quando a gente pensa nessa dimensão dos fenômenos sociais no que tange a cultura, a gente parte do entendimento, ou deveria partir do entendimento que existe uma grande diversidade de cultura e que por si só os seres humanos vivem de forma diferente a partir desses valores, a partir desse conjunto de significados, né? Sobre a realidade, sobre o modo de vida, sobre sua experiência de vida. E uma das dimensões muito importantes para que isso tenha sentido, para que isso ganhe, vamos dizer assim, um certo funcionamento, e que a gente compreenda o porquê dessas diferenças, o porquê dessa diversidade cultural, não somente entre sociedades, mas no interior de uma própria sociedade, é o conceito que a gente vai trabalhar hoje, que é o conceito de identidade, né? Identidade ou identidade cultural, né? Identidade, quando a gente fala identidade, muitas vezes a gente pensa em RG, né? Naquele documento que serve para nos identificar no âmbito da sociedade, né? Que tem o nosso nome, tem a nossa cor, tem a nossa data de nascimento, tem um nome, se eu não estou enganado, eu acho que tem um nome dos nossos ascendentes, dos nossos pais, né? Isso em alguma medida nos identificando do ponto de vista familiar a nossa origem, diz o nosso estado e a nossa nacionalidade. Mas identidade no sentido cultural é muito mais abrangente do que isso, porque a identidade no sentido do documento político, vamos dizer assim, político no sentido de pertencimento ao Estado, né? Ou de ser um cidadão, né? E a identidade, o documento de identificação, também é um momento de confirmação dessa condição de cidadania. Ele revela essas características, mas aquilo que nos define, e a gente pode pensar identidade também nesse sentido, como uma certa ideia sobre o que define o outro, o que define os sujeitos, os diversos sujeitos, né? O conceito de identidade vai muito além do que isso, né? O documento, no caso, ele só reflete uma certa estampa, uma certa é, 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 alguns elementos, né? Mas esconde muitos outros elementos, como as nossas emoções, os nossos gostos, as nossas preferências políticas, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos comportamentos. Porém, no âmbito da construção ou dentro desse processo de construção da nossa identidade, esses elementos compõem, constituem o processo de construção da nossa identidade, né? Então, os elementos que compõem a nossa identidade, eles também estão circunscritos a um determinado lugar, a uma determinada época, a um determinado momento da história e se relacionam também com esse próprio processo histórico. É esse processo, ou melhor, é a nossa identidade que nos constitui como sujeitos, sujeitos únicos no caso, né? Pois nos identificamos de uma maneira muito diversa, com diversos elementos que compõem a nossa
identidade. Então, é só para ressaltar um aspecto que eu acho que é importante. Será que, por exemplo, vocês que são jovens, muito jovens hoje, será que ser jovem hoje significa a mesma coisa que ser jovem na década de 60, no período em que outras questões, outros problemas, outro contexto histórico é, 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 rodeava, não, contextualizava a realidade desses jovens? Creio que não, né? Então isso significa que a própria noção, a própria ideia de ser jovem ou de juventude, ela também tem uma relação histórica. Isso demonstra, por sua vez, que as próprias identidades elas também vão se transformando, elas vão se modificando ao longo do tempo. O fundamental é a gente entendê-la como conceito, né? O que é importante também a gente chamar a atenção para essa questão das identidades é que ela surge também num processo ou própria temática, né, da discussão dessas identidades. Ela, vamos dizer assim, seria produto de um movimento político, mas que teve uma certa relevância do ponto de vista cultural, que foi o movimento de maio de 68, ou a revolução daquilo que os historiadores, sociólogos, cientistas políticos e tudo mais definiram como o ano de 68, todas as mudanças culturais que ocorreram nesse período, né? Teve como epicentro a cidade de Paris, mas esse movimento, esse processo de questionamento à ordem vigente se deu e borbulhou em diversas partes do mundo, com temáticas que eram muito diversas. E nesse movimento a gente tinha desde questões políticas, como no Brasil, fortemente o movimento estudantil foi marcado por uma luta contra a ditadura civil-militar e tinha como ator fundamental o movimento estudantil, em consonância com o processo internacional, que era uma certa emergência de um papel político e protagonista da juventude. Em Paris, as questões eram muito mais vinculadas ao comportamento, com slogans, por exemplo, é proibido proibir, sejamos realistas, desejamos o impossível, faça amor, não faça guerra, coisas do tipo que foram slogans ressaltados nesse contexto, né? E esse movimento em Paris tinham questões do comportamento, tinham questões acadêmicas do ponto de vista de defender uma reforma universitária. Nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento foi fortemente marcado contra a guerra do Vietnã. Então, esses movimentos, eles tinham como, foi um movimento que teve uma, vamos dizer assim, uma contaminação no sentido de ganhar uma dimensão mundial, mas a pauta ela era e as temáticas eram das mais diversas em todo o mundo, dialogando com a realidade. Mas, por sua vez, foi um movimento que teve seu impacto do ponto de vista político, mas também cultural, e a partir dele emergindo, possibilitando a emergência de novos movimentos, porque eles criticavam a sociedade do consumo, criticavam o comportamento, defendiam o amor livre, confrontavam as instituições como monogamia e casamento, né? Monogâmico, confrontando a sociedade do consumo, permitiu a emergência e o debate da questão ecológica no mundo. É justamente a partir do movimento de 68 que a gente tem essa questão, como a própria questão do machismo, do patriarcado, do controle sobre a mulher, das desigualdades de gênero. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que é a partir de 68 que a gente tem um conjunto de movimentos sociais de crítica à sociedade organizado e definindo a juventude como um elemento, como um sujeito crítico a essa ordem e trazendo outras temáticas. Se a gente for olhar os movimentos anteriores a 68, grande parte dos movimentos estavam vinculados a uma perspectiva, vamos dizer assim, política no contexto ainda muito reduzido da Guerra Fria, movimento dos trabalhadores, vinculados a ideias socialistas ou lutas de reivindicação em torno de questões do trabalho, mas outras temáticas, por exemplo, como questões que envolviam comportamento ou questões que envolviam outras temáticas para além dessa temática que eu falei, que era da questão do capitalismo, do socialismo e da própria Guerra Fria. Essas temáticas elas tinham um papel marginal. É a partir de 68 que a gente tem a emergência desses movimentos, né?
Uma das coisas importantes, um momentinho só, calma aí. Ih, caramba. Perdão, pessoal, tive um probleminha aqui, rapidinho a bateria tava acabando, tive que botar aqui para carregar. Mas então é a partir desse processo, mas isso não é o que define ou o que traz a questão do conceito de identidade, né? Se a gente for parar para pensar desde as nossas primeiras aulas, a gente estava discutindo a ideia de socialização dos indivíduos, o que definia um certo sentido de sociedade, se era o indivíduo e o que era, qual era o processo que influenciava a sociedade e a própria pensamento ou percepção de mundo que os indivíduos detinham. Então, isso é um debate entre a dimensão da sociedade como totalidade e a sua dimensão mais elementar, que seria os indivíduos, é um debate muito presente e o conceito de sociologia, identidade, no debate acadêmico, no âmbito da sociologia, isso já tem uma longa duração, mas do ponto de vista como uma certa vamos dizer, pulverização. Não sei se é o conceito correto, mas é um esforço de me fazer compreender sobre essas identidades. Isso foi ganhando uma celeridade, uma diversificação a partir de 68 e a gente vai entender um pouco por quê. Dois sociólogos são muito importantes, eles são anteriores, inclusive, ao movimento de 68, que é George Mead e Irving Goffman, que discutem essa questão da identidade como conceito. Para o Mead, foi um sociólogo importante, né, nesse sentido, ele faz uma discussão entre essa ideia de identidade como produto de uma interação que o indivíduo estabelece com a sociedade. O nosso meio de construção, o nosso processo de construção do nosso em si mesmo, né? A nossa personalidade, o nosso ser, na maneira também que a gente se diferencia em relação ao mundo, ou que toma uma consciência de si, isso se daria num processo de interação social, numa interação com os outros. Para ele, seria impossível a gente produzir, ou não teria uma certa funcionalidade se a gente não produzisse, se não existisse essa interação. Não teria o menor sentido. Só existe esse processo de construção de uma identidade porque existe uma interação com os outros. E para isso ele separa em duas dimensões, o eu e o mim, né? O eu e o mim de Mead. O eu seria o sujeito que está voltado para o mim. Então vamos pensar aqui. O eu seria o eu, o sujeito em si. Só que ele atua em relação ao mim. E o que seria o mim? Ele faz uma separação, e essa separação é puramente no sentido analítico, não que a gente seja, do ponto de vista orgânico, né? Separada entre o eu e o mim. Mas ele disse que existe um eu, e isso é uma separação para ele compreender o fenômeno de construção das nossas identidades. O eu e o mim. O mim é a maneira que a gente se vê a partir do olhar do outro. Então, vamos pensar aqui numa determinada festa e eu vou para uma determinada festa e esse eu visto eu visto uma roupa, um conjunto de moletom, digamos. E essa roupa, ela segue o meu critério, o meu gosto, mas por sua vez, eu vou me adequar ou vou adequar a minha vestimenta de acordo com o padrão de gosto, de olhar e de aceitação do próprio ambiente, que é onde se encontram as outras pessoas. Então, esse processo de identidade, no sentido que o Mead quer definir, é que ele tem um nível de introjeção, vamos dizer assim, daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros esperam, naquilo que tange ao nosso comportamento. Mas, por sua vez, existe uma certa dimensão de uma autoconsciência, e vamos dar assim esse sentido de uma certa autonomia ou distanciamento em relação a essa exigência externa, né? Mas o eu seria esse momento no qual a gente teria condições de refletir sobre a nossa identidade, separado desse processo de expectativa, né, do entorno, dos outros. Porém, a gente não está desligado também desse mim.
é inevitável essa dinâmica na visão do Mead, né? Porque a gente, em um determinado momento, a gente precisa, para viver em sociedade, a aceitação, a incorporação, a assimilação, a aprendizagem desses hábitos, dessas cobranças, dessas questões que são do nosso entorno, que são provenientes do nosso meio social. E por fim, eu vou entrar num outro autor que discute identidade também muito importante, Stuart Hall, na próxima aula, mas na aula de hoje eu vou tratar sobre Goffman, né? Goffman, ele trabalha a questão das identidades como representação, né, teatral. Então ele, em certa medida, ele concorda com Mead, não em certa medida, mas ele concorda com Mead, que esse processo de construção da nossa identidade, ele é fruto das interações. Não existe, na visão dos dois autores, uma identidade que seja autossuficiente em relação à sociedade ou às interações sociais. Ou seja, o que eles afirmam e comungam dessa opinião é que toda identidade individual ela é também produto da relação que esse indivíduo estabelece com outros sujeitos sociais, com grupos sociais, com o seu contexto histórico, com a sua época, com o seu meio, com o seu lugar de vivência, de nascimento e de experiência de vida. Então, essas relações elas se dão dentro desse sentido. Só que Goffman diz que a nossa construção de identidade pode ser entendida como uma representação teatral. Por quê? O que ele está querendo dizer como representação teatral? Porque mais do que assumir determinados comportamentos no sentido de atingir um determinado objetivo puramente instrumental, puramente egocêntrico, de acordo com com o nosso desejo mais imediato, esse comportamento, esse processo de construção da nossa presença, né, da nossa identidade, ele se dá também condicionada pelo que os outros gostariam de ver em nós, né? Então, é sempre no sentido de produzir uma certa imagem que nós acreditamos que seria adequada para que os outros observassem. Então, em certa medida, a partir dessa leitura, reparem que ele tem também, em alguma medida, essa reprodução, embora não utilize os mesmos conceitos, da existência de duas dimensões, entre o eu e o mim, como Mead, né? Fala, né? Mas embora ele não utilize os mesmos conceitos e não construa a mesma abordagem. Mas se vocês repararem, existe um processo pré-reflexivo, vamos dizer assim, ou talvez até reflexivo, mas o pré a convivência, no qual a gente desejaria ser percebido de tal forma. E que para concretizar, para atingir esse objetivo dessa percepção alheia, né, do entorno, a gente assumiria um determinado comportamento, que na visão dele seria uma representação de si, seria uma representação teatral no sentido de fazer com que os outros nos vejam da forma que a gente gostaria de ser visto, né? Então ele define isso como uma representação. Por exemplo, ele usa até o exemplo no livro dele, que é quando a gente chega num determinado ambiente e que a gente busca saber informações sobre as pessoas e as pessoas buscam saber informações sobre a gente. Digamos que a gente esteja chegando num ambiente em que as pessoas, nem todo mundo nos conheça e nem a gente conhece todo mundo. Então a gente busca saber um pouco dessas informações para saber o horizonte daquilo que a gente pode esperar delas e de como a gente deve se comportar no sentido de adequação àquele meio, ao conjunto de regras ou de possibilidade do ponto de vista de comportamento que a gente teria naquelas condições, naquela determinada situação. Então ele diz que, tendo em vista esse exemplo, a gente, vamos dizer, representa de forma teatral o nosso comportamento, controlando nossos impulsos, controlando a nossa fala, definindo o nosso comportamento. Beleza, pessoal? Espero que esteja claro. Sempre dentro da dificuldade de resumir dentro de um vídeo. Peço perdão caso eu não tenha sido suficiente, mas só vocês comentarem lá que a gente vai corrigindo e aperfeiçoando. Na próxima aula eu fecho essa questão da identidade, tratando Stuart Hall, que é um pensador mais contemporâneo e muito interessante, muito importante para o debate cultural no mundo contemporâneo, sobretudo na pós-modernidade. Agradeço a atenção, tenham uma boa
Boa tarde já, né? Boa tarde. Fiquem com Deus, fiquem em casa e se cuidem.